Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos mandar um abraço para a nossa telespectadora assídua, Roseli, sua fã, inclusive. Então, Roseli, grande abraço. Você falou, abriu essa uma sessão do abraço, Nádia. Interessante. Ontem eu encontrei novamente no supermercado e eu tinha esquecido. Mas você gosta de supermercado, hein, Livaldo? Eu gosto. Sou obrigado aí, né? Regina, vai. Marca Mas veja errado. só, eu encontrei novamente a pessoa que você esqueceu. Olha que ironia do destino, eu esqueci. Nada, tem um senhor Aderson, ele sofre de mal de Alzheimer, uma doença terrível, que acomete muitos idosos e tudo. Mas ele lembra o nosso nome todo dia, ele assiste o programa. Que lindo. Maravilha, né? Maravilha. Isso me emociona, eu fiquei arrepiado até. A dona Mazé, que é a filha querida do seu Aderson, que todo dia ele pede para a filhinha dele, olha, eu quero ver a Nádia e o Elivaldo num ponto de vista. Olha que o homem tem mais de 70 anos e sofre e luta contra o mal de Alzheimer. Ô, dona Mazé, seu Aderson, muito obrigada pela audiência. Seu Aderson, saúde para o senhor, felicidades. Isso. Saúde e a audiência do Notícia da Manhã é impressionante em todo o Piauí, Elivaldo. Fico muito feliz. Nós aqui da TV Cidade Verde. Muito comovido com essa alô que eu encontrei com ela no supermercado. Muito bem, então para o seu Aderson, para a dona Mazé, para a Roseli, para os nossos telespectadores, o Elivaldo vai falar agora sobre a composição no novo governo. O governador Zé Filho vai entregar para o Wellington Dias em janeiro, a partir do dia 1º, a administração do Estado. E alguns partidos que não estavam apoiando o Wellington estarão na bancada de apoio ao governador em 2015, Elivaldo. É verdade. O governador eleito tem evitado falar sobre composição da sua estrutura administrativa para janeiro de 2015. No entanto, as conversas acontecem, fluem com uma velocidade impressionante, mesmo com o segundo turno das eleições presidenciais pegando fogo. Por exemplo, PDT e PSD estão confirmados. Vão compor a base do governador Wellington Dias na Assembleia Legislativa. E essas conversas poderão resultar, inclusive, em mexidas na bancada federal em Brasília. Mas isso ainda vai depender de um esforço muito grande, envolvendo o governador, parlamentares dos dois partidos, PSD e PDT. Eu perguntei ao presidente do PDT, deputado suplente, primeiro suplente de deputado federal, Flávio Nogueira, e o deputado Robert Rios Magalhães. Precisa fazer comentário em relação à postura dele. PDT, né? E não precisa fazer comentário da postura dele na campanha, né? Inclusive, ele foi muito ácido, né? O que ele me disse, olha, ele é um valoroso companheiro de partido, partidário até a alma, nos ajudou bastante. E não será problema para o PDT nas conversas com o governador eleito Wellington Dias. Tá bom, se ele está dizendo, ele é o presidente do partido, né? Ele é o presidente do partido. Ele está dizendo. Ele está dizendo, e pelo menos uma parte do partido comporá o governo do Estado, que tem à frente, ou que é formado pelo deputado Flávio Nogueira Júnior, que foi reeleito deputado estadual na Assembleia Legislativa. Sucessão presidencial? Vamos lá, então. Vamos aos números do Datafolha, que divulgou ontem nova pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. Os candidatos continuam empatados dentro do limite da margem de erro, mas numericamente, pela primeira vez nesse segundo turno, a presidente Dilma, candidata à reeleição, aparece na frente. Dilma tem 52% das intenções, considerando votos válidos, e Aécio Neves 48%. No levantamento anterior do Instituto Datafolha, divulgado no último dia 15, Aécio tinha 51% e agora tem 48%. Dilma tinha 49%, agora tem 52% dos votos totais. Se forem excluídos votos brancos e nulos dos eleitores que se declaram indecisos, o Datafolha conseguiu o seguinte resultado: Dilma tem 46% e Aécio 43%. Brancos, nulos, não sabe, somam aí 11%, 5% para brancos e nulos e 6% para os eleitores que não sabem. O Datafolha ouviu 4.389 eleitores no dia 20 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%, para análise do meu colega Elivaldo Barbosa. É uma situação de empate técnico, embora no limite de 2 pontos para cima e para baixo. E a mudança em relação à semana passada é que agora a vantagem numérica favorece a candidata petista, a presidente Dilma Rousseff. Agora, eu procurei saber, Nádia, ontem, logo após o anúncio dos números da pesquisa Datafolha, eu procurei investigar um pouco a reação dos comitês centrais de Dilma e Aécio e percebi a seguinte situação: nem uma comemoração discreta dos aliados de Dilma Rousseff, discreta, pelo momento da campanha, o acirramento da disputa, e também do lado de Aécio Neves, isso não representa absolutamente jogar a toalha, ou seja, deixar a disputa, ver o que vai acontecer, seja o que Deus quiser. Absolutamente. É uma eleição bastante acirrada em que, por exemplo, alguns fatores podem ter contribuído para essa
essa vantagem numérica da presidente Dilma Rousseff, e que são fatores bem objetivos e que envolvem a região sudeste, que potencialmente seria o foco, o principal reduto do candidato tucano. São Paulo vive uma crise sem precedentes no problema hídrico do abastecimento d'água. Em Minas, Aécio Vieira está à frente, porém um percentual ainda reduzido em relação ao que ele poderia chegar em termos de vantagem sobre Dilma Rousseff. E no Rio de Janeiro, os dois candidatos que disputam o governo do estado estão no palanque de Dilma Rousseff. Ou seja, no Rio, Aécio tem dificuldades, inclusive, em palanque. E são 3 estados com grande densidade eleitoral. E o Nordeste dá sinal de apoio consistente à candidata à reeleição. Representa aí cerca de 26% do eleitorado brasileiro, a região Nordeste. Agora, outro instituto divulgou pesquisa ontem. Pesquisa CNT-MDA, veja os números divulgados, que dão também uma vantagem numérica, mas aí agora já numa situação bem muito mais apertada, mais concorrida. Dilma com 50,5% das intenções de voto e Aécio Neves com 49,5%. Considerando votos totais, a Dilma tem 45,5% e a Aécio 44,5%. Brancos e nulos, 5,7%. Não sabem ou não responderam, 4,3% dos entrevistados. É outro instituto, é outra metodologia, mas que revela, então, uma disputa bastante equilibrada. Outro fator em relação ainda ao Datafolha. O candidato Aécio Neves revelou no primeiro turno, portanto, ainda nesta campanha, uma capacidade impressionante de reação. Quem não lembra a situação dele no primeiro turno, em que não se dava absolutamente a menor chance, não teria a menor chance de chegar ao segundo turno. E chegou da forma surpreendente. Portanto, é uma eleição em aberto, tudo pode acontecer até a totalização dos votos pelo TSE. Livaldo, e o Tribunal Regional Eleitoral trabalha na preparação das urnas para o segundo turno das eleições. A previsão é de que todas estejam prontas até amanhã. Quem for para as urnas nesse segundo turno vai passar menos tempo no local de votação, garante o TRE. Para isso, algumas medidas para agilizar a votação foram tomadas, principalmente no que se refere ao sistema biométrico. O tribunal preparou material, encartes, materiais para facilitar a orientação ao mesário. As urnas eleitorais, algumas delas chamaram aqueles mesários das sessões que tiveram maior índice de rejeição para reforçar um treinamento com eles. E, por fim, a questão da quantidade de cargos. Agora, no segundo turno, só tem um cargo para presidente para ser votado, então, naturalmente, já torna um processo mais rápido. Segundo o TRE, no primeiro turno, 35 urnas apresentaram problemas e foram substituídas. Desde o dia 13, as urnas estão sendo preparadas para o segundo turno. Todas devem ficar prontas até o dia 22 de outubro. No segundo turno, o que é que a gente faz? A gente ativa o segundo turno na urna eletrônica. Primeiramente, nós preparamos mídias com o GEDAI, o sistema oficial da Justiça Eleitoral, para segundo turno. Nessas mídias contém os dados dos candidatos que vão concorrer no segundo turno. O TRE acredita que a abstenção, que no primeiro turno foi de 18%, vai deixar a votação nesse segundo turno mais rápida. Pelo resultado das últimas eleições, esse número deve aumentar ainda mais. Deve ser mesmo mais rápido o segundo turno das eleições. Agora, mudando um pouquinho de assunto e entrando numa polêmica, Livaldo, ontem você foi lá à Assembleia Legislativa, que votou a favor da indicação de um novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado, declarando vaga depois da aposentadoria do conselheiro Afrísio Lobão, agora que completou 70 anos de idade. Mas a decisão tem gerado muitas polêmicas por causa da suposta inconstitucionalidade do processo. Veja. A declaração da vacância foi aprovada por unanimidade. O requerimento, que prevê também o início do processo de eleição do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, é de autoria dos deputados Antônio Félix, do PSD, Ismar Marques, do PSB e Mauro Tapeti. O novo conselheiro vai ocupar a vaga deixada por Anfrísio Neto. Ao completar 70 anos, o conselheiro é aposentado compulsoriamente ou pode pedir de forma voluntária, já que, nesses casos, a lei concede mais benefícios. Foi o que fez Anfrísio Neto, de acordo com o TCE. Os conselheiros também lembram que há todo um trâmite a ser seguido, que pode levar até 60 dias. O TCE pretende reagir à decisão da Assembleia Legislativa do Piauí. A Assembleia indicar o conselheiro é da competência dela, está na lei. Agora, a Assembleia declarar a vacância do cargo, aí ela está usurpando uma competência do tribunal. Eu creio que o Ministério Público, eu creio que o próprio Tribunal de Contas, internamente, vai discutir para saber que caminho
deve tomar. Esse advogado lembra que a Constituição do Estado diz no artigo 102, inciso 9, que a declaração da vacância de cargo público é de competência privativa do governador do Estado, no caso de conselheiros, após o anúncio do TCE. Compete ao TCE, primeiro, reconhecer e comunicar ao governador a vacância do cargo. Quem vai declarar através de um decreto é o governador que declara a vacância do cargo, remete para a Assembleia e a Assembleia Legislativa defraga o processo administrativo para nomear um novo conselheiro. O advogado explica ainda que, de acordo com a lei eleitoral, a nomeação deve ficar para 2015, quando o novo governador assumir o cargo. O governador Zé Filho só poderia nomear um conselheiro do Tribunal de Contas se o processo, a escolha, tivesse ocorrido 3 meses antes das eleições. Tem que aguardar o novo governador, não adianta, em tudo que se fizer é inconstitucional. Polêmica. Livaldo, vou pedir que a última de hoje seja sobre esse assunto. Essa polêmica, Nádia, só vai terminar provavelmente na justiça, porque o Tribunal de Contas do Estado pensa de forma autônoma, numa tese, envereda numa tese, a Assembleia Legislativa, que não é de hoje um conflito que existe com o TCE, pensa de outra forma. E como a vaga pertence à Assembleia Legislativa, ela não abrirá mão dessa prerrogativa. Esperar que o próximo governador assuma é apenas uma situação de cortesia ou então um aspecto político, nada mais no meu entendimento. O certo é que dificilmente, ainda este ano, essa situação da sucessão de Anfrísio Lobão Castelo Branco no TCE será resolvida pacificamente, embora esse seja o esforço ainda que velado, mas o esforço para que não haja uma crise institucional já aberta entre a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado. Muito bem, vamos mandar um abraço para o Galdino, lá em Valença? Grande abraço, Galdino, nossa querida Valença, capital da Confederação Valenciana. Todos os dias ligado no Notícia da Manhã. Obrigada pela audiência de vocês aí em Valença. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com o Amadeu e a Eli e mais notícias da política desta terça-feira, a gente se encontra lá.